Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Rural. A evolução do banco. Boa noite. As agências de viagem apostaram no movimento recorde na virada do ano. Mas o preço absurdo dos pacotes afastou muitos turistas que desistiram de viajar. Só que agora, quem sonhou começar o ano 2000 longe de casa pode fazer as malas, que ainda dá tempo, e a preços bem mais baixos. O Réveillon vai chegando e todo mundo só pensa em viajar. Mas apesar de todos os planos para a festa, a maioria dos turistas só se decidiu em cima da hora. De última hora é bem mais gostoso. Quem planejou viajar no Réveillon queria um programa especial para a virada do ano 2000. E muitos demoraram a decidir onde iriam comemorar. Os preços altos demais também assustaram. O resultado é que as vendas dos pacotes de turismo ficaram paradas. E quem deixou para comprar na última hora acabou fazendo um bom negócio. Daniel só fechou a viagem para Salvador na segunda-feira. Ficou surpreso com a facilidade de marcar tudo. Tudo pronto. Sexta-feira eu embarco. A dona da agência diz que muitas operadoras seguraram os lugares nos voos e hotéis, esperando uma alta de preços que não veio. Em outubro, já percebemos que realmente iria ser assim, digamos, um fiasco por causa dos preços, talvez abusivos. Tomás tinha desistido de viajar, mas quando viu que os preços despencaram, mudou de ideia. Embarca amanhã com a mulher para Miami. Feliz. Tenho certeza que estaria pagando uns 30% a 40% mais caro. Deixa um pouquinho para a última hora que sempre aparece alguma coisa boa. Quem quiser ainda viajar até na sexta-feira, conseguirá passagem de avião, conseguirá hotel, seja no Brasil, seja no exterior. O Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vai bloquear quase todos os seus sites na internet a partir de hoje. É uma medida de segurança contra os piratas do ciberespaço, que ameaçam atacar na virada do ano. O Pentágono só vai manter um website funcionando. Os outros serão desligados para que os hackers não entrem nos computadores. A comunicação entre os militares pela internet, que é protegida, vai continuar funcionando. O problema é que os hackers conseguem romper as barreiras mais seguras. John Koskinen comanda a segurança dos computadores do governo na virada do ano. Ele fez um apelo aos hackers. Já vamos ter muitos problemas por causa do bug do ano 2000. Não piorem a situação tentando entrar nos computadores do governo. O apelo de Koskinen foi dirigido aos chamados hackers do bem. Eles quebram a segurança dos sistemas para mostrar os pontos fracos. Um grupo de hackers do bem depôs no Senado americano em maio deste ano. É o grupo Loft. Os 7 integrantes do grupo só se identificam pelos apelidos. Mudge, com pinta de roqueiro, é o líder. Eles são as estrelas do submundo da internet. As empresas ameaçam com processos, mas ninguém sabe o endereço do Loft, nem o nome dos hackers. Mudge admite que o grupo já causou grandes prejuízos a muitas empresas. É o preço que se paga para ter programas melhores, ele justifica. O grupo Loft tem o maior cartaz. Um senador americano chegou ao extremo de comparar esses hackers do bem aos grandes heróis da liberdade. Mas com o bug do ano 2000 de tocaia, o governo americano prefere que todos os hackers, mesmo os bonzinhos, entrem de férias até o ano que vem. 2 dias antes da mudança do calendário de 99 para 00, o temido bug do milênio ataca na Inglaterra. Clientes de um grande banco que foram às compras com o cartão de crédito voltaram para casa de mãos vazias. As lojas estavam lotadas para a tradicional liquidação de fim de ano. As máquinas, preparadas para incluir a data de 1º de janeiro de 2000, não funcionaram. 20 mil leitoras de cartão de crédito recusaram os cartões do HSBC. A direção do banco disse que a falha vai ser resolvida até sábado. Nos Estados Unidos, a preocupação é com a segurança dos voos. A American Airlines cancelou 500 voos. A United Airlines, maior empresa de aviação dos Estados Unidos, reduziu os voos em 34%. No aeroporto de Hong Kong, um dos maiores do mundo, 210 voos foram cancelados. E alerta máximo também nos aeroportos brasileiros.
Só em casos de emergência, pousos e decolagens poderão ser feitos entre 15 para meia-noite do dia 31 e meia-noite e 15 do dia 1º. A ascensão social do brasileiro já não depende apenas do crescimento da economia. Agora, o que conta mesmo para subir na escala social é a qualificação da pessoa. É o que mostra uma pesquisa que analisou 23 anos de relações de trabalho no Brasil. O lavrador sem estudo virou metalúrgico. Naquele tempo era uma mãe. Se chegar na porta da firma, já mandava entrar. Quando o seu José veio do Nordeste, aqui para o ABC paulista, a indústria automobilística ainda estava nascendo. Era comum uma pessoa passar praticamente direto da roça para dentro de uma fábrica como aquela. O país inteiro estava mudando, crescendo, e com ele as pessoas. Hoje as chances de subir na vida continuam existindo, mas o mecanismo mudou um pouco. No passado pesava mais a herança do pai, hoje pesa mais a educação da própria pessoa. Quer dizer, o mercado de trabalho do futuro, provavelmente, ele não vai ser muito tolerante com pessoas pouco educadas ou não suficientemente qualificadas para fazer ascensão social. O bom sobrado num bairro popular foi conquista do pai. O desafio é continuar a evolução. Mas para isso, André precisa começar a trabalhar. Se não arrumar um emprego agora, eu não faço faculdade e não sou um trabalhador do futuro. 2 em cada 3 chefes de família ouvidos em 96 mudaram de degrau social ao longo da vida. 4 em cada 5 subindo. Mas isso não melhorou muito a distribuição de renda, porque a maioria avança pouco e poucos avançam muito. Para quem já tem em média 2/3 da escolaridade e metade do salário do trabalhador branco, os novos tempos não prometem grandes mudanças. A pele escura diminui as chances, segundo a pesquisa. Mesmo quando o mérito é o elemento fundamental de avaliação, a cor continua funcionando como um elemento negativo nas possibilidades de mobilidade social. Um incêndio destruiu 200 barracos de uma favela no Rio e deixou 800 pessoas sem ter onde morar. Em poucos minutos, o fogo queimou os barracos da área central da favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. Este rapaz tentava apagar o fogo no barraco e acabou despencando do telhado. Desesperados, os moradores tiveram pouco tempo para salvar os móveis. Um trem carregado com 880 toneladas de açúcar é saqueado no interior de São Paulo. O trem ia para o Porto de Santos e, na periferia de Sorocaba, reduziu a velocidade por causa de obras. Centenas de moradores invadiram 4 dos 40 vagões e levaram a carga com baldes e sacolas. A Prefeitura de Olinda suspendeu a licença para a construção de imóveis na cidade nos próximos 3 meses. Apesar da medida, o medo no bairro onde 2 prédios desabaram em menos de 2 meses ainda é grande. Hoje, os moradores de um prédio de 8 apartamentos abandonaram o imóvel, temendo nova tragédia. Negligência dentro do quartel. 7 dos 50 policiais que estavam de plantão no quartel da PM em São Luís do Maranhão no dia da fuga de Josias Borges dos Santos vão continuar atrás das grades. Eles são acusados de facilitar a fuga de um dos maiores chefes do crime organizado no Nordeste domingo passado. Um turista pouco comum foi a atração da praia de Barra Velha, no litoral catarinense. Um pinguim perdido caminhou com as crianças e até posou para fotografias. Depois, recebeu uma ajuda do salva-vidas para voltar ao mar e encontrar o bando. Independência financeira no futebol é um privilégio da minoria. Um levantamento feito pela CBF revela a miséria dos jogadores anônimos. Eles são profissionais, mas a maioria ganha menos que um salário mínimo. Fama, fortuna, a sorte grande em chutes caprichados. Jogar desde criança, virar ídolo, ganhar muito dinheiro. Parece fácil num país onde o talento para a bola é farto. Mas a realidade dos números é outra. Jogar num grande estádio, num grande time, com um alto salário. Um sonho quase inalcançável. Os privilegiados no mundo do futebol são poucos. Pelos números da CBF, apenas 3,7% dos jogadores que têm contrato regular com os clubes recebem mais de 20 salários mínimos. 51,6%, mais da metade, ganham no máximo um salário mínimo, R$ 136. São provas de que o futebol, como qualquer outra profissão,
tem muitos operários e poucos eleitos. Mineradoras clandestinas estão destruindo rios da região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Florestal fez hoje uma blitz para combater a ação dos inimigos do meio ambiente. 60 policiais, 14 carros e micro-ônibus, 2 barcos e um helicóptero. A operação percorreu o rio Macacos, nos municípios de Cachoeira da Prata, Inhaúma e Fortuna de Minas. E a destruição impressiona. Quase 40 minerações clandestinas de areia arrasaram 12 quilômetros das 2 margens do rio. O leito está assoreado e cada vez mais seco. O pé desta árvore, onde eu estou, numa das maiores mineradoras da região, mostra onde ficava o nível do solo 10 anos atrás. A mineradora foi tirando areia e depois desses 10 anos de exploração, sobrou apenas este morrinho para sustentar a árvore. E aqui do lado, a devastação é maior ainda. A draga cavou um buraco do tamanho do Mineirão e parte do leito do rio Macacos foi desviado para o buraco. As mineradoras já chegaram também ao rio Paraopeba, um dos mais importantes afluentes do São Francisco. A Polícia Florestal lacrou as dragas e autuou todas as empresas visitadas. Elas vão responder a inquéritos na polícia e no IBAMA e não podem nem vender a areia já retirada. Eles vão ser chamados primeiro, num primeiro momento, a se licenciarem e à medida que estiverem se licenciando, vão apresentar um plano, um relatório, um estudo de impacto ambiental e a recuperação, como vai ser feita desse dano. Só assim que eles poderão exercer a atividade. A perícia e a coragem de um piloto registradas numa imagem impressionante. Durante 45 minutos, o avião deu voltas e mais voltas sobre o aeroporto de Burbank, subúrbio de Los Angeles. O piloto tentava fazer o trem de pouso funcionar. Quase sem gasolina, o piloto teve que arriscar. O pouso foi de barriga, num campo de grama entre 2 pistas de concreto no próprio aeroporto. A manobra foi perfeita. O piloto saiu da aeronave sem um arranhão. A seguir, meia culpa. O governo reconhece. As tarifas públicas foram as vilãs da inflação. Um lutador de boxe, medalha de ouro, é acusado de estupro nos Estados Unidos. Mas Oscar de la Hoya se esquiva e diz que é tudo mentira. O homem que unificou as Alemanhas a caminho dos tribunais, Helmut Kohl, é suspeito de receber ilegalmente $1 milhão. E veja também, cena de cinema. A maior garrafa de champanhe do mundo chega de helicóptero a Hollywood. O grupo mineiro Acti revoluciona a música através da busca de novos sons gerados com instrumentos que eles criam. Tubos d'água, esferas de borracha, substituem pianos e violinos. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca infarto do coração. 100 anos de música. Agora quem vota é você. Durante a nossa programação, você vai curtir os clipes das 10 músicas selecionadas pelo nosso júri.
com os telefones para você ligar e votar naquela que você considera a melhor música brasileira do século. Ligue e escolha a música que mais tocou o coração do Brasil nesses 100 anos de música. Tá todo mundo de olho na Globo. A Justiça da Alemanha vai pedir o fim da imunidade parlamentar do ex-chanceler Helmut Kohl. É o primeiro passo para um processo criminal inédito contra o líder da reunificação da Alemanha. Alvo de uma CPI do parlamento, Helmut Kohl agora está na mira dos promotores de justiça. O ex-chanceler é acusado de receber doações ilegais para o fundo de campanha do partido do governo. Ele confessou que recebeu quase $1 milhão entre 93 e 98, mas se negou a declarar quem fez a doação. Os 6 sequestradores do avião da Indian Airlines desistem do resgate de $200 milhões. Eles ainda exigem a libertação de 35 militantes islâmicos em troca dos 155 reféns. Presas no avião com os olhos vendados, as vítimas bebem água quente da torneira e estão há 6 dias sem tomar banho. A chuva e o vento forte provocaram o naufrágio de um navio petroleiro perto de Istambul, na Turquia. O navio de bandeira russa carregava mais de 4.000 toneladas de óleo. Os tripulantes foram salvos, mas o óleo vazou. A mancha negra chegou à praia e ambientalistas começam a avaliar o estrago. O lutador de boxe Oscar de la Hoya é acusado de estupro nos Estados Unidos. Ex-campeão olímpico e mundial na categoria meio-médio, ele é suspeito de ter estuprado uma mulher que participou de uma festa em sua mansão em Los Angeles no último fim de semana. O lutador diz que a acusação é falsa. Esta é a segunda vez que La Hoya é acusado de estupro. Os americanos garantem, a maior garrafa de champanhe do mundo vai ser aberta no Réveillon de Hollywood. A festa vai ser num estúdio de cinema. A garrafa tem a altura de uma casa de 2 andares e pesa 4,5 toneladas. Na hora da virada, a espuma vai a 1,5 metro de altura. Inflação mais baixa e crescimento da economia. Tudo com juros do mesmo tamanho. As promessas estão num relatório do Banco Central, que saiu hoje. Entre as previsões, um aumento menor das tarifas públicas, que este ano castigaram o consumidor. Se o brasileiro ficou assustado com os preços públicos esse ano, não foi sem razão. Pelos números do governo, a gasolina aumentou 50%, o gás de cozinha 40%. Os reajustes da energia elétrica também ficaram acima da inflação. O consumidor sentiu na pele. Está havendo aumento constantemente, mas o meu salário não aumenta. Pelos números do Banco Central, no próximo ano as tarifas públicas vão ser reajustadas num ritmo mais lento, 9% em média. Isto se uma nova crise financeira não atingir a economia. Existem pressões, que ainda poderão repercutir em 2000 e talvez seja necessário o governo revisar os contratos, termos, cláusulas desses contratos com as empresas que foram privatizadas. O Banco Central fez as contas prevendo uma taxa de juros de 19% no ano que vem e projeta um crescimento econômico de 13,5% para o Brasil. O acordo com o FMI fala em 4%. A inflação estimada fica abaixo dos 6% acertados com o fundo, mas este ano a inflação vai fechar acima dos 8% prometidos ao FMI. Deve ficar em 8,9%. Em 99, a balança comercial deu dor de cabeça à equipe econômica. Até novembro, déficit de $2 bilhões. E o governo esperava um resultado positivo de quase 11 bilhões. No ano que vem, a esperança é de superávit de $5 bilhões, com promessa de câmbio estável. O governo espera que as exportações sejam o principal instrumento para fazer crescer a economia no ano 2000. A inflação medida pelo IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas, fechou o ano em 20,1%. Em dezembro, o índice foi de 1,81%. A seguir, surge de repente uma convidada indesejável na maior festa de Réveillon do Brasil. É a maré vermelha que mancha as praias do Rio com uma enorme quantidade de algas.
E a história de quem deu a volta por cima. Ela se libertou das drogas, abandonou a vida nas ruas e agora começa a se transformar numa estrela do nosso atletismo. Entre no clima de Fanta. Deixa que eu te ajudo, Marta. Bom dia. Sim. Mas cadê o amaciante? Tá aí também. Além de limpar, a Bold amacia e perfuma. Ah, querida, mas sabão com amaciante não funciona. Ah, não? Então veja. Bobagem. Nas roupas do meu filho, eu sempre usei sabão e amaciante separado. Será que é por isso que agora ele vive comigo? Novo Bold. Entre limpeza e maciez, pedimos os dois. Mais que a entrada de um ano novo, de um novo milênio, o ano 2000 marcará a entrada do Brasil em um novo glorioso momento da nossa história. Feliz próximo 100, 200, 1000 anos, Brasil. São tantos anos formando a mistura ideal. São tantos anos formando um Brasil sem igual. Pra combinar isso tudo, só o deve ser o sabor. Deve, o sabor que conquistou o Brasil. O Ministério da Saúde adverte: a nicotina é droga e causa dependência. Agora você vai conhecer por dentro uma ideia para mexer com a vida do trabalhador de Belo Horizonte. Venha conhecer a JIT. A JIT, mais que uma agência de emprego, um lugar com gente, tecnologia e disposição para apoiar o trabalhador. O pessoal aqui é especializado em atender bem e ajudar você. Tá desempregado? A JIT vai arrumar. Diante do desemprego, não dá para ficar parado. Agora é a JIT. Dê uma virada na sua vida. Procure a JIT. Hoje em Intercine, uma perigosa experiência, transformando a vida de um casal num terrível pesadelo. Os Maridos de Stepford, filme inédito, hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Uma mancha vermelha pode atrapalhar a vida de quem decidiu passar o Réveillon no Rio de Janeiro. Copacabana. Turistas na orla, fogos de artifício prontos para a festa na areia e uma mancha vermelha no mar. Os banhistas tentam entender a mudança na cor da água. Isso está prejudicando bastante. Eu estou querendo saber o que é que está acontecendo. As opiniões se dividem. Entrar ou não no mar. Fica meio marrom a praia. Mas dá pra tomar banho sem problema. As pessoas não estão preocupadas. Eu, particularmente, não entro na areia. A mancha apareceu na Baía de Guanabara há uma semana e agora se alastra pelas praias. Para os especialistas, pode ser a maré vermelha, um fenômeno provocado pelo grande número de algas no mar e que aconteceu pela última vez no Rio em 92. Nesta quinta-feira, técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente vão coletar amostras de água nas praias para confirmar ou não a ocorrência do fenômeno. Mas para o secretário municipal de Meio Ambiente, Maurício Lobo, o que está acontecendo é mesmo a maré vermelha, que, segundo ele, não oferece risco para os banhistas. Mas para um oceanógrafo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a mancha é indício de poluição. Ele diz que o esgoto e o sol forte favorecem o surgimento das algas. Por isso, cair na água nessas condições é um perigo para a saúde. Isso já é um sinal que a água está contaminada, a probabilidade de risco de contaminar a doença é grande e a gente tem que preservar a nossa saúde. Na São Silvestre de depois de amanhã, uma ex-drogada vai estar entre as atletas de elite. Ela conseguiu superar o vício depois de morar nas ruas da cidade e na FEBEM. Tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda. Ana Luísa, de 37 anos, conheceu hoje o local onde vai trabalhar a partir de janeiro. Será o primeiro emprego da vida dela. Ana vai ser monitora de esportes numa das unidades do Centro de Apoio Social e Atendimento do município de São Paulo.
Ana morou 18 anos na FEBEM e depois passou 16 anos vivendo pelas ruas de São Paulo. Para os garotos, ela vai ser uma espécie de conselheira. Vai dizer a eles exatamente o que não se deve fazer. Nos tempos de menina de rua, Ana usou drogas e fez pequenos roubos para manter o vício. Na época, ganhou 2 apelidos, Tia Punk e Ligeirinha, pela rapidez com que ela conseguia escapar da polícia. Isso aí não tem jeito não, a gente pega ela, leva para a delegacia e volta de novo para a rua. Fora das ruas há 3 anos, Ana virou conselheira dos antigos amigos. Ah, tem alguns que falam, que é isso, Tia Punk? Não adianta. Falei, não adianta não. Como eu consegui? Você também pode conseguir. Só você confiar em você e gostar de você. Com a nova vida de atleta, Ana Luísa já conquistou mais de 40 troféus e garante, está preparadíssima para enfrentar as favoritas da São Silvestre. Ai, elas são muito rápidas, demais. Mas eu tenho que pensar em mim, não nelas. Daqui a pouco vem aí os primeiros aumentos do ano 2000. Segunda-feira, os carros importados vão subir de preço. E ao lado de veículos cada vez mais sofisticados, as carroças. Uma reportagem especial mostra os avanços e atrasos do sistema de transporte nas principais cidades brasileiras. Fim de ano na Globo. John Travolta, um mafioso que resolveu tentar a sorte no mundo do cinema. Eu tenho uma ideia para um filme. Mas para realizar seu sonho, vai ter que encarar uma turma mais barra pesada do que ele. Você é dublê, né? E é bom nisso? O Nome do Jogo, filme inédito com Gene Hackman, Rene Russo e Danny DeVito. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Super Cine Especial. Tá todo mundo de olho na Globo. Ô, bacana, quer dar uma lavadinha no carro, hein? Quanto que tá? O seu 5. R$5, espera aí, o meu carro não é grande. Vai querer que limpa por dentro? Gostaria. Bom, nesse caso aí o carro é grande sim, meu chefia. Vai custar 10. R$10? Ô, chefia, por dentro o carro é enorme, vai dar maior trampo, velho. Tá bom, vai. Valeu, chefia. Classe A, o futuro do automóvel. Amor, assinei a NET. Olha, eles instalam em até 72 horas. Uhum. Caso contrário, o primeiro mês é grátis. Uhum. Olha aí, ó. É a NET no ar. Instalação em 72 horas, aonde já se viu. Na NET você vê. Em 99, estivemos juntos em muitas vitórias. Participamos com você de conquistas que fizeram vibrar. Emoções que vão durar por toda a vida. Agora é hora de seguir. Vamos em frente. Superar desafios e buscar novas alegrias. Com a Unimed BH, a vitória de todos. Que o ano novo seja para você um tempo de conquistas. Unimed BH 2000. O ano para ser feliz. A Muralha. A saga dos primeiros desbravadores do Brasil. Numa terra sem fronteiras, eles serão para sempre lembrados. Você vai fazer tudo que eu mandar. Tudo, entendeu? Homens divididos pela ambição e pela fé, que escreveram, com sangue e coragem, suas próprias leis. Acima de vós, Vicente, está Deus, que sabe das nossas necessidades. Se essa gente pobre é uma ameaça ao nosso Senhor Jesus Cristo, imagine rica. Isto é guerra. Nesta terça, depois de Terra Nostra, capítulo especial de estreia da nova minissérie brasileira. A Muralha. As alíquotas de importação dos carros produzidos fora do Mercosul vão subir de 25% para 35% aqui no Brasil. O reajuste entra em vigor na segunda-feira e faz parte de um acordo entre os governos do Brasil e da Argentina. Estradas cada vez mais modernas, metrôs guiados por computadores,
As maiores cidades brasileiras chegam ao ano 2000 com avanços na área do transporte coletivo. Mas as mudanças pouco planejadas, somadas às deficiências das cidades, ainda dão espaço aos veículos do começo do século. Nas últimas décadas, a evolução foi grande, mas o atraso ainda é enorme. São Paulo está melhor porque sempre houve uma conscientização muito grande sob o ponto de vista do que é o metrô para a cidade. Mas mesmo assim também está bastante atrasado. Agora o Rio consegue ser mais atrasado ainda. Na capital paulista, milhares de pessoas enfrentam trens muito lotados e pouco pontuais. Este ano, vários vagões foram incendiados por causa de atrasos. No Rio de Janeiro, os trens já transportaram 1 milhão de pessoas. Hoje, só 280 mil se deslocam sobre trilhos. A empresa que administra o sistema tenta recuperar passageiros, reformando estações, modernizando vagões e cumprindo horários. Mas ainda há muito o que fazer. A maioria corre para os ônibus. E nisso, Curitiba tem um sistema que serve de modelo para o país. Ônibus biarticulados em faixas exclusivas garantem transporte rápido e pontual para quase 500 mil pessoas por dia. Um contraste com outras capitais do Brasil. Por ano, 92 milhões de passageiros se espremem nos ônibus paulistas. E o transporte alternativo contribui para o caos no trânsito. No Rio de Janeiro, os congestionamentos fazem pequenos percursos virarem longas viagens. Quanto tempo você gasta para ir para o trabalho e voltar para casa todo dia? Entre 3 horas e meia, 4 horas. Estudos mostram que nos horários de rush, o trânsito está cada vez mais lento. E perto do ano 2000, ainda estamos na velocidade da carroça. A média nas grandes capitais não passa de 15 km por hora. Na cidade de Queimados, no Grande Rio, os ônibus estão perdendo passageiros para este transporte que parecia estar com os dias contados. Demora muito o ônibus, eu vou já acho que é mais rápido. A passos lentos, vamos entrar no ano 2000, tentando diminuir os atrasos que nos separam do futuro. Vai. Nelson Mandela vai voltar à prisão. Na virada do ano 2000, o homem que livrou a África do Sul do apartheid vai voltar à cela onde passou 18 anos na colônia penal de Robben Island. Mas não é para cumprir nenhuma pena, não. O líder sul-africano vai refletir sobre a sua vida ao lado de amigos e companheiros de luta contra o regime da minoria branca. Mandela vai ver o sol nascer da cela que ocupava e promete comemorar a liberdade. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Rural. A evolução do banco. Globo, uma nova emoção a cada dia. De segunda a sábado, Vila Madalena. Hoje em Intercine, uma perigosa experiência, transformando a vida de um casal num terrível pesadelo. Os Maridos de Stepford, filme inédito. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os 2 filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine.